Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Queridos irmãos, amigos, a graça e a paz do nosso Senhor a todos vocês. É com grande alegria que temos a oportunidade de mais uma vez encontrar os irmãos e poder participar desse devocional juntamente com vocês. Diferente daquilo que temos feito nas últimas semanas e como de costume na comunidade, quando nas quartas-feiras gravamos ao vivo o devocional, hoje não vai ser possível essa gravação ao vivo. Isso porque existe uma previsão de uma forte chuva que está chegando na nossa cidade, e esta forte chuva hoje, já durante o dia, na parte da tarde, ela já deu uma amostragem daquilo que está por vir, e a gente não quis arriscar, porque como o endereço físico da igreja fica num local de risco, nós estamos gravando então essa palavra para os irmãos, a fim de que de alguma forma a gente possa se encontrar. Bom, então, dando sequência àquilo que nós nos propomos para essa noite, para esse devocional, eu queria ler com vocês um texto bíblico que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 10, que diz assim: Declarou-lhes Jesus: Quem já se lavou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Por isso, ele disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o Senhor não é maior, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. Meus irmãos, Jesus naquela ocasião, e que era uma ocasião que se aproximava a Páscoa, e ele estava sentado numa mesa com os discípulos, Jesus estava dando uma verdadeira lição de humildade, o que é próprio do Evangelho de Cristo. Àquela altura, os discípulos já vinham caminhando com Cristo ao longo de 3 anos. Eles tinham participado dos maiores detalhes do ministério de Jesus e tinham ouvido a respeito de todos os ensinamentos a respeito do reino dos céus. Eles estavam agora à mesa, se preparando para a Páscoa, porque naturalmente aquilo soava para os discípulos como o dia que se aproximava para a morte de Cristo. Não era um momento muito fácil, e a palavra de Deus, as Escrituras, elas comunicam conosco, já no capítulo 12 deste mesmo Evangelho, que os judeus procuravam matar Jesus. Eles estavam à procura de condenar Jesus, de maneira que aqueles dias eram dias difíceis, eram dias de muita apreensão. Imaginem como aqueles homens, que àquela altura já sabiam que Cristo iria morrer, e sabendo que judeus e as pessoas que estavam ligadas ao tribunal religioso procuravam matar Jesus, imagina como que aqueles irmãos e aqueles discípulos estavam. Eles estavam agora à mesa, todos estavam juntos, e naturalmente Jesus pôde olhar para o rosto de cada um deles e saber a respeito daquilo que cada um estava sentindo. Meus irmãos, percebam que esta palavra, este texto bíblico,
ele faz todo sentido na nossa vida por muitos motivos, mas especialmente agora, neste momento. Todos nós, o mundo inteiro, a nossa nação, a nossa cidade, estamos vivendo um momento de muita apreensão. E a verdade é que quando nós olhamos uns para os outros, nós conseguimos ver no rosto de cada irmão, de cada amigo, uma profunda apreensão a respeito dos dias, a respeito da pandemia, a respeito do risco que nós estamos correndo todos os dias. E foi exatamente num cenário como este, em que as previsões não eram das melhores, que Jesus então agora ensina aqueles irmãos, aquela igreja, como eles deveriam tratar uns aos outros. E percebam que naquele momento de apreensão, o que Jesus ensinou àqueles homens é que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E lavar os pés, naquele momento, estava totalmente ligado ao espírito do Evangelho, cuja essência é o amor. Aqueles homens então viram Cristo, que era o próprio Deus, era o próprio Mestre, cuidando daqueles que estavam passando por um momento difícil. Portanto, irmãos, neste momento de tamanha apreensão, neste momento em que os nossos ânimos estão abalados, neste momento em que a nossa mente fica confusa, o que é natural, dada a nossa natureza humana, é momento de nos acolhermos, é momento de ajudarmos uns aos outros, é momento de nos curvarmos como homens em espírito, mas naturalmente como ser humano, devemos nos curvar para ajudar, para acolher, para socorrer os que estão sofrendo. Não há como olharmos para o rosto de cada um dos irmãos e não percebermos a aflição. A aflição é notória. E foi exatamente isto que Cristo fez. Ao olhar para o rosto daqueles que estavam à mesa com ele, ele percebeu a necessidade de socorrê-los, de lavar os pés, de mostrar o verdadeiro sentido do Evangelho. Eles já estavam limpos pela palavra. E foi o que Cristo afirmou em João capítulo 15, verso 3. Mas agora eles careciam de lavar os pés uns dos outros. A verdade é que nós também já estamos purificados, limpos e santificados pela palavra de Cristo. Mas carecemos como pessoas, como seres humanos, de nos ajudar uns aos outros. Portanto, eu quero propor uma coisa. Aproveite este momento para cuidarmos da sua casa, para cuidarmos da sua família. Aproveite estes dias para se conectar com todo mundo. Não permita que elos sejam quebrados por orgulho, por ódio, por lembranças, por mágoas. Não permita isso. Aqueles dias eram os últimos dias de Cristo como homem nesta terra, porque ele iria passar. E nós precisamos considerar que nesse momento há muitas pessoas que conhecemos que também podem estar vivendo os últimos dias. Você entende o que eu estou falando? Você concorda comigo? É claro, porque sabemos que o perigo, o risco, está bem diante de nós. E é por isso que o momento agora é de lavar os pés, é de demonstrar amor, é de demonstrar empatia, é de se curvar para ajudar,